Boa noite, professor Jefferson. Meu nome é Alisson Bruno Espelino, do curso de Engenharia de Produção na FATEB. Vou estar realizando sobre atividades sobre cone. Então, foi pedido para encontrar um objeto no formato de cone. Eu não encontrei nenhum e eu acabei fazendo um com folha de caderno mesmo. Eu vou estar dando a definição do cone. Todo cone ele tem uma base circular, como pode se ver aqui. E fora do plano dessa base, na extremidade dele, nós temos um ponto chamado de ponto V, que é a nossa vértice. Então, todo cone vem de uma forma do ponto V com a reunião de vários segmentos até encontrar essa base do cone aqui, né? Então, com a união de vários segmentos, a reunião de vários segmentos da extremidade V até a extremidade circular, nós temos aí geometrias sólidas, geometria espacial, chamadas de cone. Exemplo, chapéu de festa aniversário, né? Cone de sinalização, e esse coninho que eu fiz aqui, que é um exemplo. Também, fora essa definição do cone, temos também vários elementos que fazem parte dele, que são eles: a base do cone, essa base circular dele. Aqui tem um pontinho aqui em vermelho que nós chamamos de ponto C, que é o centro da base. Aqui, tendo a base, nós temos o diâmetro dessa base. Com o diâmetro dessa base, nós temos o raio dela. Temos o raio da base, que é um dos elementos, o raio. Temos a sua geratriz, que é uma ligação desse ponto V, que é a nossa vértice aqui, até a circunferência da área da base. Qualquer lado aqui do cone, do ponto V até a circunferência lateral aqui do círculo da base, é chamado de geratriz. Temos o eixo, o eixo ele passa entre a vértice do cone até o centro do cone. Então é chamado do eixo, e que ele passa entre os pontos V e os pontos C, que é o centro do cone. Tem também a altura do cone. A altura do cone ela é calculada da vértice até esse ponto C, que é o centro do cone aqui, né? Então vamos se dar a altura do cone. Então temos os elementos que eu disse, né? A vértice, a geratriz, a vértice, que é o ponto V do cone, a extremidade superior do cone, a base e o raio do cone. Esses são os elementos de um cone. Aqui podemos ver que esse cone é totalmente reto. Então esse daqui é chamado de eixo perpendicular, por ser um cone reto. Então o eixo dele, esse eixo que eu falei aqui, que é passado entre a vértice e o centro do cone, esse eixo ele é perpendicular à sua base. Então é um eixo reto, um cone reto. Então, desse eixo com a base, eles formam ali um ângulo de 90 graus. Aqui na folha eu tenho desenhado que pode ser identificado melhor. Mas então temos aqui podia ser um cone mais inclinado, que seria um cone com eixo que não seria mais perpendicular, mas com outro grau daí. Também agora eu vou estar tirando as medidas desse cone para posteriormente estar fazendo o cálculo de área da base, área lateral, área total e o volume desse coninho aqui, ok? Vou usar essa reguinha aqui, que eu vou tirar os dados dele. Então esse cone ele tem 18 centímetros de geratriz, 18 centímetros. Seu diâmetro é de 8 centímetros. Então, consequentemente, o raio vai ser a metade disso, né? Então, 4 centímetros.
Então, tenho todos os dados coletados, passei a definição correta desse cone, seus elementos, coletei os dados agora do seu tamanho, e agora, usando algumas fórmulas, eu posso encontrar também a altura dele. E vamos calcular a área da base, a área lateral, a área total e o volume do cone. Ok? Agora vamos fazer esses cálculos aqui. Então, professor, como eu falei para você, né, que eu tinha mostrado que o cone, como pode se ver aqui, ele é um cone reto, né, de eixo perpendicular. Por quê? Porque ele forma aqui embaixo um ângulo de 90 graus com a base. Então esse eixo, junto com a base dele, vai formando um ângulo de 90 graus. Aqui eu coletei os dados, né, diâmetro 8 cm, geratriz 18 e o raio 4 cm. Então, para nós encontrar a altura dele que está faltando, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. G ao quadrado mais H ao quadrado mais R ao quadrado, que é o raio. Então vai ser, o G nosso é 18 centímetros, nossa altura que vamos encontrar, o nosso raio é 4. 18 ao quadrado, 324, igual a H mais 4 vezes 4, 16. H nós passamos ali para cá, então vai ser 324 menos o 16 está positivo, então ele passa negativo, 16 quadrado igual a 308. Como o H está ao quadrado, nós vamos tirar a raiz desse valor. Então, raiz de 308, 17,55 centímetros é a unidade dessa altura. Ok? Agora vamos fazer o volume dele. O volume dele é dado por essa forma aqui, ó. Pi R quadrado vezes H, tudo isso dividido por 3. O R é 4 ao quadrado, vezes o H nosso, que é o 17,55 dividido por 3. Vai ser pi igual a 16 vezes 17,55 por 3. Isso vai ser 16 vezes 17,55, 280,8 por 3, tem o resultado de 93,6 pi. O volume é a unidade de centímetros cúbicos. Então esse é o valor do nosso volume do nosso cone. Aqui nós vamos utilizar a fórmula para encontrar a nossa área da base. A nossa área da base é dada pela fórmula π r ao quadrado. Esse π, o r nosso é o 4, né, o raio. Nossa área da base vai ser 16 π centímetros quadrados. A área da base sempre ao quadrado. Nossa área lateral é dada pela fórmula AL π vezes R vezes o G, que é a nossa geratriz. Vai ser π, o nosso R é 4, vezes o nosso G, que é 18. Então a nossa área da base vai ser 72 pi centímetros quadrados. E com toda essa informação, a área da base e a área lateral, nós já podemos encontrar a nossa área total, que é a soma desses dois resultados, a área da base com a área lateral. Então, vamos fazer aqui a área total, a área da base mais a área lateral. A área da base nossa é 16 mais
a nossa área lateral, 72. Vamos ter área total igual a 88 pi centímetros quadrados. Ok, professor? Então essa aí é a atividade do cone, com os cálculos, as definições, os seus elementos.